Então, a minha saudação a todos. Hoje, nossa live aqui, então, da segunda-feira, iniciando uma semana. Vamos estar fazendo, então, hoje um regalo da mensagem do encontro que aconteceu no último fim de semana, né? Lá em Lisboa, Portugal, né? E o tema foi Encarnação da Graça. Encarnação da Graça, né? Que é um tema bastante interessante. A gente começa a aprofundar, é um tema bem interessante, né? Vamos começar lendo aqui, então, João, capítulo 1. Vamos ler aqui do 10 ao 14. João 1, do 10 ao 14. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ver agora também do 1 ao 3, do mesmo capítulo 1, do 1 ao 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém, meus irmãos? Então, pedi a Nora fazer a oração inicial, logo depois vão estar ouvindo 2 cânticos, e depois, então, o Nutrivídeo de hoje. Amém? Amado Deus, amado Pai, queremos nesse momento, Senhor, te convidar para tu ser entronizado na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Que tu possa adentrar, Senhor, para dentro de nós, Senhor. Que tu possa estar levando cada pensamento nosso cativo à autoridade do Cristo Jesus em nós. Que tu possa, Senhor, estar iluminando, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Que tu possa estar operando em nós e por meio de nós. Que tu venha, Senhor, estar completando a obra que tu iniciaste, Senhor, em cada um de nós, Senhor, quando fomos recriados por ti, Senhor, na regeneração. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, te convidamos, fica conosco, Senhor, completa a tua obra em nós, Senhor. Nos transforma, nos renova, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém? Se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Filho, põe-te em pé na minha presença. Te enviarei aos filhos de Israel, nações rebeldes, povo de dura cerviz, nações rebeldes, povo de dura cerviz. Hão de saber que em seu meio esteve um profeta que proclamou a minha verdade. Não os temas, porque são rebeldes. Eles são de duro semblante e obstinados de coração. São casa rebelde, mas tu dirás quer ou sou não. Eles são de duro semblante e obstinados de coração. São casa rebelde,
os temas porque são rebeldes, não os temas. Porque são rebeldes. Vamos para a palavra do Senhor. 1 Coríntios, do capítulo 1, versículo 18. Vamos ler juntos esse versículo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu quero assim dizer para os irmãos que se tivesse igreja do Senhor Jesus, não sei se tem, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, se você for visitar essas igrejas que são de Jesus, você entra, senta, quando você vai ouvir a mensagem, você vai ouvir a mesma mensagem que houve em Cachoeira, em Caçapava, em Marabá, lá no Pará, em São Luís do Maranhão,
Na Itália, você vai ouvir a mesma palavra, porque é a palavra da cruz que se prega na igreja, na casa de Deus. Não existe diferença, não deve existir diferença da pregação do Evangelho do Reino, porque a mensagem é uma só, o Senhor é uma só, o Deus é um só, o falar é um só. Então, o que prega em Caçapava é o mesmo que se prega em Santa Cruz e no São Luís do Maranhão, nos Estados Unidos, na Itália, no Japão e na Alemanha. Onde tiver a igreja do Senhor Jesus, se prega a palavra da cruz. E se você entra numa igreja dessas, que são locais, você vai ouvir a mesma coisa que ouve em qualquer igreja. Isso é o normal, isso é o que Deus quer de cada igreja. E não pode haver diferenças, porque o Evangelho não tem diferença. O ponto central do Evangelho do Reino, você sabe. O homem estava caído, Deus tinha condenado por causa do pecado, pela desobediência e transgressão. Então, entre o povo de Deus e Deus, tinha Satanás com legalidade de manter no cativeiro todos nós. Muito bem. Então Deus trouxe a palavra da cruz. O Verbo encarnou. A palavra da cruz. O Verbo se fez carne. A palavra da cruz. Porque tudo começou com a cruz. A nossa redenção começou com a cruz. Na igreja aqui tudo deve ser cruz. Porque a cruz é a nossa vitória. A cruz é a nossa justiça. A cruz é a nossa redenção. Porque Deus julgou o meu inimigo, teu inimigo, lá nessa cruz. Lá ele foi preso naquela estaca e acabou para todo sempre. Ele foi pregado lá por Deus. E nunca mais ele vem incomodar a nós depois que Deus lançar no lago de fogo. Ele e todos os ímpios que não quiseram Deus. Quero dizer para você. Tragada foi a morte pela vitória. Que vitória é essa? A ressurreição. Só sabemos que Satanás está condenado, só sei que eu sou eterno, só sei que eu sou filho de Deus, que eu sou imortal, que eu sou salvo por causa da ressurreição de Jesus. E a ressurreição só existe porque houve morte. E se alguém morreu e ressurgiu, ele venceu a morte, que é Satanás. Então Cristo é o vencedor. É o primeiro da lista. Quem será o segundo, o terceiro, não me interessa. Desde que eu esteja dentre os vencedores, é isso que me interessa. Eu quero reinar com Jesus, eu creio que você também. Então muitas vezes você está num lugar, você começa a ouvir uma série de coisas que não tem nada a ver com a palavra da cruz. Tem que orar, irmão, tem que interceder. Não pode, você discerniu que as coisas não estão de acordo, você tem que orar. Porque nós estamos aqui passíveis de ataques espirituais, de ficarmos perturbados e de sair do foco de Deus e da visão celestial. Qualquer um de nós, ninguém está livre. Qual é a cerca que nos coloca dentro da linha do Senhor? É a palavra do Senhor. Não é o conhecimento, é a prática dessa palavra. Se você anda obedecendo essa palavra, e anda obedecendo Jesus, se sujeitando a Cristo, você está dentro daquele caminho apertado. Mas se você vive de conhecimento, você é uma presa fácil para uma garra pegar e apagar a tua visão celestial. Então não esqueça disso. Então, quando nós estamos na igreja, nós estamos vendo muitas coisas, irmãos, vendo líderes, toda hora
somos da mesma família, nós temos que estar preocupados com todos e com tudo, porque nós queremos a edificação da igreja. Então, quando você vê algo inadequado, algo errado, que está indo para o rumo errado, vá para Deus imediatamente em oração, em intercessão, e clame diante de Deus, para que o Senhor corrija aquelas falhas e a edificação de Cristo que venha retornar à normalidade naquele lugar. Este é o procedimento bíblico da vontade de Deus e que Jesus quer é este. Nada de pegar telefone e sair difamando os outros para cá, mentindo para cá, aumentando aqui, como estão fazendo, fofoca para cá, conversa afiada para lá, que a igreja está cheia dessas coisas, e é o que Deus não quer que você faça, nem eu. Se alguém está vendo algo que não está de acordo com o evangelho do reino, com este evangelho que foi pregado aqui, vá para a oração, porque o dono desta casa, desse mover, vai arrumar essas coisas. Então não fique nem em passividade diante dessas coisas e nem falando mal daquilo que você está vendo que está errado. Vá para a oração, clame, interceda, que Deus, o dono desta obra, arruma tudo. Vamos fazer as coisas pacificamente dentro da família de Deus, porque nós não podemos criar e promover guerra civil dentro da nossa casa. Nós temos que seguir Jesus, que é o nosso Senhor. Todos nós somos membros e filhos de Deus. E não vamos ficar brigando os irmãos uns com os outros, porque nós estamos perdendo tempo, deixando de crescer, estamos preocupados com os rumos das coisas na casa de Deus. Deixa Deus fazer o que Ele quer. Se preocupe só em orar e interceder para que Deus, tudo que não está na direção, na visão, no modelo do monte, vamos interceder. Esse é o caminho. Se você acha que eu estou errado, que eu estou me desviando, vá orar para mim entrar para o caminho. Amém? Porque Deus sabe se eu estou certo ou estou errado, e se Deus também olha para ti, já sabe se tu está certo ou está errado. Eu não adianta saber. Amém? Então vamos orar uns pelos outros, porque eu quero a edificação de todos vocês, eu creio que vocês desejam a minha também, assim penso. E daqui a pouco temos um tribunal para enfrentar. Eu vou ficar com certeza, com muita alegria, se vocês forem aprovados. Acho que não tem prêmio maior do que eu ver vocês com nota 10 no boletim, naquele tribunal. E eu creio que você vai gostar de me ver ser aprovado por Deus também. Porque nós somos irmãos. Eu te considero meu irmão. Eu creio que tu também deve me considerar. E assim penso que eu sou teu irmão. Então a palavra da cruz não pode se afastar da igreja. O que nós temos que falar é da palavra da vitória. A palavra da cruz é Cristo. Cristo não é conhecimento. É vida, natureza, expressão. É fluir. É rios de água viva que saem de dentro de homens. Cristo caminha na terra por meio dos crentes. Fala na terra por meio dos crentes. Isso é palavra da cruz. Isso é vida prática. Isso não é utopia. Isso não é visão de ótica. Isso não é loucura. Isso não é insanidade. Isso é realidade espiritual. Amém? Pense sobre isso. Vamos mudar nossa maneira. Muitos já estão adequados, mas muitos, talvez, essa palavra venha a servir para nos exortar. Com certeza, sempre sobra um pouquinho para cada um. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor enriqueça e faça todos chegarem à vontade dEle. E que sejam aprovados e abençoados por nosso Deus. Amém. Amém. Então, saudar o irmão que chegou agora, irmão Zé Marcondes. Seja bem-vindo, meu irmão. Estava aqui já o irmão Sullivan. Mas hoje vamos estar falando, então, sobre o tema encarnação da graça. Encarnação da graça, né? Que é um tema bastante profundo, irmãos, né? Através desse tema que o senhor pode falar de muitos mistérios em relação
ao plano dele com o homem, né? Em cima desse tema aqui, a encarnação da graça, né? Nós vamos começar lendo aqui, então, o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler aqui do 1 ao 3. João 1, do 1 ao 3. Amém? Então, hoje estamos falando aqui sobre o tema encarnação da graça, né? Que o Espírito Santo possa trazer revelação para nós sobre esse tema aqui. Lendo aqui, então, Evangelho de João, capítulo 1, vamos ver aqui o versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Quem era esse Verbo aqui que estava com Deus e que era Deus? Era o próprio Jesus Cristo. E no princípio nos leva lá para Gênesis, a eternidade passada, né? Quando tudo estava começando. Quando Deus criou todas as coisas, né? Na verdade, era o Deus, o único Deus que estava ali, se manifestou como Verbo, através da palavra, foi criado todas as coisas, mas era o Deus único que estava ali. Vamos ver, então, o versículo 2 aqui. O único Deus, né? Então, aqui está confirmando. Ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3 testifica o primeiro ali que nós lemos, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então, essa é a figura de Jesus Cristo. Então, ali estava o Deus Pai e o Deus Filho. Vamos ver agora lá o versículo 10. Esse mesmo capítulo, só o 10 aqui. O que fala aqui? De novo, então, está falando do Verbo, né? Só que aqui o Verbo está no mundo, né? O Verbo que estava no mundo é Jesus Cristo. Então, o Verbo estava no mundo, né? O mundo foi feito por intermédio dele. Lá no princípio foi feito por meio dele, né? Mas o mundo não o conheceu. Então Jesus veio, mas ele que criou todas as coisas. Foi através dele que Deus criou todas as coisas, né? Através do Verbo. Mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Realmente ele foi rejeitado para aquele povo ali que ele tinha vindo. A maioria rejeitou Jesus, né? O versículo 12. Aqui fala algo importante também, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Né? O que está dizendo aqui? Se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, né? Se eu creio nele, quem crer e for batizado, o que acontece? Eu me torno filho de Deus. Então, aqui estava o unigênito filho do Pai, né? Naquele momento ali, era o próprio Deus, olha o mistério que tem aí, que se fez homem, né? Era o próprio Deus que entrou, né? E foi gerado numa mulher, Maria, né? Ele foi gerado ali, como se fosse qualquer outro ser humano, mas era Deus que estava ali, né? E ali tem coisas importantes que a gente tem que ver ali. Ele veio, ele foi, Deus se tornou um homem, né? O Verbo se fez carne, que a gente vai ver na sequência ali. Mas ele estava ali como Adão desde o início. Ele foi concebido sem pecado, né? Por quê? Porque a natureza caída é transmitida através do sêmen, né? É pelo homem. Ele não foi concebido por um homem, foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que o concebeu, né? E outra coisa, o sangue do bebê não se mistura com o sangue da mãe. Entende? Então ele estava ali, ele foi gerado em Maria, né? Ele era o Deus que se fez homem ali, né? E quem recebe ele, naquele momento ele era o unigênito filho do Pai. Deus estava criando uma matriz do homem ali, né? Amém? Criando um novo Adão. Olha o mistério que tem aqui, né? Amém? Vamos ver o 13 aqui, então. Aqui estava falando, então, que Jesus foi concebido sem pecado, né? Então ele não tinha, na carne dele não tinha as nações, não tinha a natureza caída. Ele era que nem um Adão lá, né? Por isso que diz que ele é o último Adão, né? O primeiro e o último.
Então, os quais não nasceram do sangue, aqui fala de nós, está falando da recriação, o nascer de novo, que Jesus falou lá para Nicodemos, né? Os quais, quer dizer, os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que creram nele, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Então, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito Santo em mim, né? Amém? Eu estou nascendo de novo. Eu estou sendo recriado, né? Amém? Agora o 14 diz assim, ó. Então, e o verbo se fez carne, e aqui tem uma coisa importante. Então, o verbo se fez carne é o próprio Deus que veio e se fez um homem, né? Então, Cristo é a imagem de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou aqui, se for traduzir, né, com fidelidade lá do grego, né? O habitou quer dizer tabernaculou-se entre nós, né? Então, o verbo, Jesus Cristo, né, se fez carne e tabernaculou-se entre nós. O que é o tabernaculou-se? Nós temos que olhar lá para o Velho Testamento, onde tinha o tabernáculo. O que era o tabernáculo lá, né? O Santo dos Santos era o lugar que Deus se manifestava. Amém? Então, Jesus, ele se fez carne e tabernaculou-se entre nós, né? Nele estava o próprio Deus. Naquele momento, Deus estava dentro de Jesus. Amém? O mistério que tem aqui, né? E a continuação, cheia de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, notem que aqui falou em unigênito. Naquele momento, ele era o primeiro, era o único filho, né, do Pai, né? Era Deus que se mesclava com o homem ali, né? Se manifestava ali para os homens, né? O verbo que se fez carne, ele era o unigênito, não tinha outro, né? Amém? Mas vamos ver aqui agora. Então, primeiramente, através dele, nós vamos receber a salvação. A gente viu que tudo vem por Jesus. Vamos ver, então, o texto fica assim, em Efésios 2. Vamos ver Efésios 2, do 4 ao 6. Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ó, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, né? Amém? Fala o quê? Vamos ver o 5 de novo. Então, pela graça sois salvo, né? Então, houve a encarnação da graça, né? Então, a salvação que vem por Jesus se dá pela graça. Amém? Vamos ver, vamos continuar lendo aqui até o 6, então. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, a salvação se dá por Jesus, e se dá pela graça. A hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, né, eu sou salvo, eu recebo a habitação de Deus em mim. Eu recebo o Espírito de Deus em mim. Amém? Então, de direito eu já estou assentado com Jesus nos lugares celestiais, né? Amém? Através do corpo de Cristo. Vamos ver outra passagem agora aqui também. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do 15. Note que algo vai aparecer aqui. Então, Jesus era o unigênito, né? Ele era o único ali. Enquanto ele estava aqui na terra, enquanto ele estava ali como homem, né? Ele era o tabernáculo que se movimentava, né? Ele era uma pessoa que se movia. Mas ele era o próprio Deus, né? Era o Deus Filho, né? E Deus, por que Deus se tornou Deus Pai, Deus Filho? Porque ele precisava restaurar o homem, né? Restaurar o homem e executar o plano dele, que o plano de Deus era uma grande família, ter uma grande família, né? Então Jesus era o Filho, Jesus foi o nosso modelo, ele era o unigênito, ele foi o primeiro, né? Ele foi o molde do Pai. Então a palavra diz que nós temos que nos conformar a Cristo, né?
Então, este é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus era a imagem do Deus invisível. Era Deus que estava ali, né? Amém? Conversando com os homens, que coisa maravilhosa, né? Então, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Notem que lá, quando nós falamos em João, falava em unigênito, né? Ele era, então, era um só, mas a hora que ele morreu e ressuscitou, ele se tornou primogênito de toda a criação. Que criação que Deus está falando aqui, né? Da nova criação, daqueles que nasceram de novo, né? Ele foi o primeiro, aqui agora, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. O unigênito morreu, pagou pelos nossos pecados, né? Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ressuscitou e se tornou primogênito de toda a criação. Ele, então, é o nosso irmão, né? Ele é o primeiro, ele é o primogênito. E o primogênito, como a gente vê lá no Velho Testamento, ele é o que tinha 2/3 de herança, né? Se não me engano, era isso, né? Ele tinha 50%, né? Eu acho que é mais, é mais de 50, assim, se não me engano, era 2/3, assim, né? Amém? Então, por isso que Jesus é o primogênito. E ele recebeu a deidade, entende? Ele sentou à direita do Pai lá. E quando ele subiu, então o homem entrou lá no céu, né? Assim como o sacerdote entrava no tabernáculo aqui embaixo, né? Jesus, quando ressuscitou, subiu ao céu e entrou no tabernáculo eterno, né? Vamos continuar lendo o 16 ali, então. Tudo isso aqui, então, tem coisas muito maravilhosas aqui, né? Que a gente vê, né? Aqui, então. Tá, o 16 agora, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, olha aqui, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Olha aqui a revelação que tem nesse versículo aqui, né? Amém? O versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Então ele era o verbo, ele se fez carne. Olha, tudo aqui tem uma sequência, tudo é revelação de Deus aqui, né? Tabernaculou-se entre nós, morreu, ressuscitou, né? Ascendeu, subiu, né? Foi o primogênito. E o que aconteceu aqui agora, né? Ele se tornou quem? Se tornou cabeça do corpo de Cristo, da igreja, é o que fala no 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, né? Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos parar um pouquinho nesse versículo, né? Que aqui se falou do que está falando aqui agora, né? Então, tudo foi gerado através de Jesus, da morte e ressurreição, né? Ele se tornou a cabeça, o cabeça do corpo de Cristo. Isso foi falado bastante na mensagem do encontro, né? Então, Jesus é o cabeça. Hoje a igreja é como se tu olhasse para um homem, né? A igreja é um homem, ela é um corpo, né? Mas quem é que é o cabeça? É Cristo. Jesus é o cabeça. E a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Amém? A igreja, então, é o corpo de Cristo. Então, nós, quando somos salvos, nós fazemos parte desse corpo. Nós nos tornamos membro do corpo de Cristo. Nós nos tornamos membro do corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça. Então, para eu ser orgânico, eu tenho que estar em submissão a esse cabeça, né? Vamos continuar lendo ali, então. Vamos ver aqui. Então, o próprio 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, né? Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Está testificando aquilo que eu estava falando, né? Eu falei em cima dessa parte aqui que nós estamos vendo agora, né? O primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, né? Para em todas as coisas ter a primazia. Então, ele é o Filho de Deus. Ele foi o primeiro homem que adentrou nos céus. Misericórdia, né? Olha como isso é grandioso aqui, né?
Mas o Senhor hoje está trabalhando em nós, igrejas, que Ele quer mais filhos, né? Ele quer vencedores para reinar com Jesus. Reinar onde? No milênio, né? A nossa próxima etapa agora, né, é o quê? É o milênio, é as bodas do Cordeiro, né? É o 7º dia que se chama, né? Amém? Mas vamos ver aqui agora 1 Coríntios 6,19. Foi falado bastante também na mensagem do encontro, 1 Coríntios 6,19, que também é importante a gente ter essa realidade aqui, né? Nós já vimos, então, que nós somos membro do corpo de Cristo, né? O que diz aqui? Ele fala, então, da obra que Deus fez em nós para nos restaurar, e está fazendo essa obra, né? Ó, que fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual não tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vamos parar um pouquinho nesse versículo, que é importante a gente, né, entender bem isso aqui, né? Então, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, né? A hora que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, o que foi liberado ali, né? Foi liberado o Espírito Santo, amém? Né? Foi liberado o Espírito Santo. Ele se manifestou fortemente lá em Pentecostes, né? Desceu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, pela graça, ele paira hoje, ele está pairando sobre nós. Assim como acontecia lá em Gênesis, né, que ele pairava sobre as águas, né, hoje ele está pairando sobre os homens. Então, a hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece? O Espírito de Deus vai entrar em mim, né? E todo aquele processo que a gente viu ali antes, né, da recriação, acontece. Eu recebo um novo Espírito, né? Eu recebo um novo Espírito, o Espírito de Deus se mescla no meu Espírito, e começa a obra. Então, eu recebi a salvação no Espírito, né? Mas eu me torno o quê? Santuário de Deus. Eu me torno santuário do Espírito Santo. Amém? E nós temos tudo isso, vem da parte de Deus. É uma obra que Deus fez para salvar o homem, para resgatar, para formar uma grande família que tivesse a natureza dele, né? Foi através de Cristo que ele restaurou todas as coisas. Amém? Então, e outra coisa importante, e que não sois de vós mesmos. Hoje nós não somos mais de nós mesmos, né? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos comprou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Amém? Mas o sangue de Jesus nos comprou, nos resgatou. Nós éramos das trevas, nós estávamos perdidos, nós tínhamos condenação eterna sobre nós, né? Nosso destino era o lago de fogo. Nós somos resgatados, amém? Então, que obra maravilhosa que Deus fez. Vamos ver agora também, 1 Tessalonicenses 5:23. O que aparece aqui para nós, né? Nós somos tripartido. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Aqui, esse versículo mostra como é que acontece o processo de restauração. Nós estamos sendo restaurados por Deus, nós já fomos salvos, né? A hora que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, eu creio nele, né? Eu creio, eu sou batizado, eu recebo salvação, eu recebo a habitação do Espírito, né? Olha aqui. Então, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Começa o quê? Obra de santificação. Então, nós temos que ser santificados em tudo. Tudo começou onde? Vê como esse versículo está bem ordenadinho aqui, né? Tudo começou no Espírito. Dá para dizer que no Espírito está pronto ali, né? Amém? A obra do Espírito foi feita, né? De uma forma miraculosa. Aqui, tudo foi de graça, tudo foi pela graça, né? Então, mas precisa ser santificado. Primeiro foi o Espírito, né? Agora a segunda etapa é a nossa alma, né? E esse processo nós estamos passando hoje. A nossa alma está sendo santificada, né? Mente, vontades e emoções estão passando pelo processo de santificação, né? E a terceira etapa é o corpo. Esse corpo aqui não tem jeito, a gente vai ganhar um corpo glorificado, né? Mas Deus vai fazer esse processo aqui.
começou do espírito, está em processo na alma e vão ganhar um corpo glorificado, né? Então, vamos ler todo o versículo. Então, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se tu vai ler a Bíblia, tu vai ver que sempre está apontando para quem? Para a vinda de Jesus, né? A hora que ele voltar, é o ponto de corte ali, amém? A vinda de Jesus. E tudo, Deus trabalha em função dessa vinda, dessa volta de Jesus, né? Que aí vai começar, então, o milênio depois, né? Amém? Mas vamos ver agora João 6,63. Então, esse processo, esse próximo versículo mostra como é que vai ocorrendo esse processo aqui, então. Fala assim, o Espírito é o que vivifica. A obra toda começa no Espírito. A carne para nada aproveita. Na carne está a natureza caída, né? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, notem que a obra de Deus começa pela palavra de Jesus. As palavras que eu vos tenho dito. O que ele estava falando era Jesus, né? Então, a palavra, né? A Bíblia, a palavra de Deus, né? São Espírito e são vida. Então, a importância que tem de eu estar meditando na palavra. Vamos ver outra passagem, então, Josué 1:8. Uma passagem que a gente tem lido seguidamente, mas é importante. Que vai falar do quê? Para que esse processo de santificação ocorra, precisa do quê? Da alimentação. Preciso me alimentar. Bem? Então, aqui o conselho para Josué, que Deus deu a Josué, e que vale para todos nós, né? Então, não cesse de falar do livro da lei. O livro da lei aqui quer dizer o quê? Palavra de Deus, né? Esse que é o livro da lei, a lei de Cristo, né? Antes, medita nele, né? Medita na palavra dia e noite. É pela meditação da palavra que minha mente está sendo renovada, né? Para que tenhas cuidado de fazer. E aqui fala algo importante também. Se eu meditar, eu tenho que começar a praticar. Eu tenho que fazer aquilo que eu aprendi, né? Então, eu tenho que ter cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aquilo que eu aprendi, que eu meditei, né? Eu tenho que praticar, que é aí que eu vou ter a experiência com Deus, né? E a experiência é fundamental para o meu crescimento de vida, né? Se eu fizer o que está falando aqui, o que diz na sequência? Então farás prosperar o teu caminho, tu vai ser próspero e serás bem-sucedido. Amém? É o conselho de Josué. Tudo isso vai acontecendo o quê? Outro versículo bastante conhecido nosso, mas vamos ler Romanos 12:2, que eu estou meditando na palavra, né? Eu estou praticando a palavra, estou tendo experiência com Deus. Tudo isso é importante, por quê? Para que a minha mente seja renovada. Então aqui fala assim, e não vos conformeis com este século, né? Eu tenho que deixar que eu chegando na igreja, eu estou conformado com o século, com as coisas do mundo, né? Amém? Mas a hora que eu meditar na palavra, eu vou renovar a mente. Vai acontecer o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é o ponto de entrada, é o lugar de maior batalha espiritual, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a importância que tem renovação da mente, né? E para finalizar, então vamos ver Mateus 16:24, que diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, né? Eu tenho que rejeitar natureza velha, natureza caída, tudo aquilo que está na carne, né? Eu tenho que rejeitar. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz, né? Tem que ter processo de cruz. Isso é cruz. Amém? Que vai mortificar a natureza caída. Então, sigo Jesus. Amém? Se eu fizer todo esse processo, eu vou seguir Jesus. Amém, meus irmãos? Então, a gente viu aqui todo o processo aqui, então, de encarnação da graça, quer dizer, né? Tudo isso, isso aqui está falando só desse título aqui, da encarnação da graça, do verbo que se fez carne, Jesus, né?
Era Deus que estava ali, mas Jesus morreu, ressuscitou, né? Não pode esquecer disso. Ele ascendeu ao céu, amém? E está lá à direita de Deus Pai, através de lá ele está comandando a finalização da obra, né? O executivo dele é o Espírito Santo, amém? Então, toda a obra de Deus está sendo feita hoje, né? Por quê? Porque ele quer, então, através de todo esse processo, gerar uma família, a família de Deus, né? A família dos filhos de Deus, amém? Ele foi o primeiro, era unigênito, se tornou primogênito de muitos filhos, que Deus quer muitos filhos, amém? E nós somos chamados a ser esses filhos, né? Ser vencedor, para reinar com Jesus no milênio, amém? Então, meus irmãos, acho que eu vou agora, então, passar para a Nora também, acho que também pode compartilhar um pouco sobre esse tema, amém? Amém. Então, vamos abrir também em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Então, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, aqui mostra que a nossa salvação, ela começa no Espírito, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, se batiza, mas depois disso, ela tem que continuar se desenvolvendo na nossa alma. Nossa alma, ela precisa de transformação. A mente precisa ser renovada, a vontade precisa ser purificada, porque a nossa vontade ainda é muito humana, muito carnal, a gente vem com muitas coisas do mundo, né, contaminado. E as nossas emoções precisam ser curadas. Muitas vezes nós temos feridas nas nossas emoções, né? Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, diz ali, né? Com respeito, né? Com reverência por Deus, né? Então, nós temos que aceitar essa obra que Deus realiza dentro de nós. Mas como essa obra se realiza? Vamos abrir em João 6,57. Para essa obra se realizar, o que eu tenho que fazer? Então, diz assim como o Pai que vive me enviou Jesus. Igualmente, eu vivo pelo Pai, eu tenho a vida do Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vai expressar a vida divina, né? Então, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele tem a vida dentro do Espírito. Agora, essa vida precisa ser alimentada, né, pela palavra. Eu preciso renovar a minha mente pela palavra, e aí toda a minha alma vai sendo restaurada pela alimentação espiritual, né? Vamos abrir também em 1 Pedro 1,22. Então, diz assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, a nossa alma, ela precisa ser purificada, eu preciso ser santificado. Como é que isso vai acontecer? À medida que eu leio a palavra e eu vou obedecendo, pela vossa obediência à verdade. Então, à medida que eu leio a palavra, eu enxergo a palavra como Jesus falando comigo. Jesus falando como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que proceder, né? Então, quando eu começo a obedecer a palavra, eu começo a purificar minha alma, né? Tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, nós somos um corpo, então nós temos que amar uns aos outros, né? Um amor não fingido, diz ali, né? Agora vamos para 1 Pedro 2,2. Capítulo 2, versículo 2. Então diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, através da palavra, né, eu tenho que alimentar da palavra como um bebê se alimenta do leite, né? Quando um bebê recém-nascido, ele tem que tomar leite para crescer.
Então, para nós crescer na salvação da alma, nós temos que nos alimentar da palavra, né? Como se a gente fosse um bebezinho tomando leite, né? Mas o nosso leite é a palavra, amém? Para que ela vá nos dando crescimento espiritual, né? Então, vamos abrir também agora em Tiago 1, 21. Então, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Quando a gente vem para o Senhor, a gente se acha muito bonzinho. Mas dentro de nós tem muita impureza, tem muita maldade, tem ira, tem rejeição, tem justiça própria, tem amargura, né? Tem rebelião, tem muita coisa dentro de nós e a gente nem se dá por conta. Por quê? Porque é assim que a gente vive no mundo. Mas dentro do reino de Deus não é assim, né? O reino de Deus, ele é amor, ele é paz, alegria, mansidão, domínio próprio, ele é os frutos do Espírito. Então, isso não tem dentro de mim, eu tenho que ser transformado, eu tenho que me despojar dessa natureza caída e dizer assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, eu tenho que ir implantando a palavra dentro da minha mente. Por quê? Porque é ela que é poderosa para salvar minha alma. Mas como é que eu vou salvar minha alma? Versículo 22 diz assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem muita gente que acha que agora eu conheço a palavra, está tudo pronto. Não, eu tenho que praticar o que eu conheço, eu tenho que colocar em prática. É a prática da palavra que vai me purificar, que vai me santificar. Porque se eu só ouvir e não praticar, eu acho que eu estou bem, eu não estou me enganando, né? Agora o versículo 25. Então diz assim: aquele que considera atentamente, quer dizer, eu tenho que prestar atenção na lei perfeita, a lei da liberdade, na palavra de Deus, e nela persevera, eu tenho que perseverar na palavra, diz assim, não sendo ouvinte negligente, quer dizer, não só ouvindo, mas operoso, praticante, mas colocando em operação a prática da palavra. Eu tenho que praticar aquilo que eu conheço da palavra. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, vai ser mais do que feliz. Aquele que botar em prática a palavra vai ser mais do que feliz. Né? Então, o segredo do sucesso é eu conhecer a palavra e colocar em prática, porque aí a minha vida vai começar a ser transformada, né? Então, é isso que diz aqui, né? O segredo, né, é eu praticar a palavra. Vamos pegar mais um versículo em Tiago 3,13. Então, diz assim, ó, quem entre vós é sábio e inteligente? Tu é sábio, tu é inteligente? Mostra em mansidão de sabedoria, mostra com a sabedoria que vem de Deus, né? De forma mansa, humilde, né? Mostra pelo teu proceder, através das tuas obras, através daquilo que tu faz no teu dia a dia. Né? Eu tenho que praticar a palavra no meu dia a dia, usando a sabedoria de Deus, usando a palavra de forma mansa, de forma humilde, né? E aí sim eu vou estar sendo sábio, eu vou estar sendo inteligente. Né? Então, eu não sou sábio e inteligente porque eu conheço a palavra, mas porque eu mostro no meu proceder diário, né, o caráter de Deus na minha vida, através das obras, através daquilo que eu faço, né, no meu dia a dia. Então, Deus quer que a gente seja testemunha dele, que a gente dê um bom testemunho no dia a dia, através das obras, através das palavras, dos exemplos, né? Do nosso viver diário. Amém? Então, ele quer que nós mostremos pelo nosso proceder, nossas obras no dia a dia, aquilo que eu faço no dia a dia. Né? Tem que mostrar Cristo através das minhas palavras e das minhas atitudes. Amém?
Amém, irmãos? Então, lembrar os irmãos que esse fim de semana nós temos também o encontro microrregional, só que agora é lá em São Paulo, né? Vai ser no sábado, 14h30, encontro microrregional em São Paulo, com transmissão pela internet, através da rádio e TV Menorá, o YouTube, né? Sendo que na sexta-feira, às 20 horas, tem o culto de recepção, né? Então, sexta, 20 horas, tem o culto de recepção, que também é transmitido pela internet. Então, dá para assistir na sexta, 20 horas, e no sábado, de tarde, tardinha, 14h30, aí é o encontro, né? Certamente vai ser mais um encontro muito abençoado. Nós que somos longe aqui, podemos assistir aqui pela internet, amém? Lembrar também aos irmãos, importante, assistiu essa mensagem, então, pela primeira vez, gostou da mensagem? Para te nos ajudar o canal aqui, né? Inscreve no canal, é importante a tua inscrição. Te inscreve, gostou da mensagem? Curte, comenta, compartilha, né? Para que mais pessoas possam assistir, então, essa mensagem, amém? O objetivo desse canal é levar o evangelho do reino. Amém, irmãos? Então, o auxílio que os irmãos podem dar é, se não é inscrito, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Isso vai ajudar bastante o canal. Mas então, estamos finalizando hoje aqui a nossa live de hoje. Pedir para nós, então, fazer a oração final para encerrar, então, a nossa live aqui de hoje. Amém? Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos agora na Tua presença, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo alimento puro e genuíno da Tua palavra, Senhor, que Tu nos enviaste, Senhor, para nós crescermos em vida, Senhor, para nós sermos purificados, santificados, Senhor, e estar nos alimentando, Senhor, crescendo em espírito e vida, Senhor, para alcançarmos, Senhor, a plena salvação, a salvação da alma, Senhor, para nos tornarmos vencedores por meio de Cristo Jesus em nós. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Fica conosco, completa a tua obra em nós. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos, especialmente os irmãos que estão aqui com a gente, né? Irmã Maria do Céu, Deus abençoe, minha irmã. Irmão Sullivan, acho que já deu. E o irmão José. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Amém. Voltamos na próxima quarta-feira. Amém?